Na paz, irmãos, queria deixar uma palavra lá em João 1, o verbo se fez carne. João 1, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo. Quem era o verbo no princípio? Jesus Cristo. E o que é verbo? Verbo é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreendem. Vamos entender um pouquinho o que quer dizer esse verbo. Então aqui João ele está dando testemunho de Jesus Cristo. João ele está dizendo, no princípio era o verbo. Todos nós sabemos o que é verbo. Então Jesus era um verbo, Jesus era a palavra de Deus. E o verbo estava com Deus. Então, se o verbo estava com Deus, o verbo era a palavra, então Deus falava sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra de que Jesus era a palavra e era o verbo. E o verbo era Deus. Então, a própria palavra, o próprio verbo era Deus. Inexplicável. Mas aqui subentende-se que Jesus era, desde o início, desde a fundação do mundo, Jesus, ele era, e ele é, e ele sempre será. E ele estava com Deus. E no 3, todas as coisas foram feitas por ele. Tudo foi feito por ele, Jesus Cristo. Então, não há um outro intercessor, não há um outro para o qual você possa clamar para ser salvo. Você só pode ser salvo através do verbo que é a palavra e que é Jesus Cristo, e que se fez carne, e que morreu por mim e por você. Morreu por nós sendo pecadores. Vamos ler de novo no 3. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se não houvesse Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por Jesus, pela palavra, pelo verbo, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui pela graça de Jesus, que fomos feitos por ele e através dele, e mesmo pecando depois, mesmo nos tornando seus inimigos, nós nos tornamos seus inimigos através de Adão e Eva. Ele veio, se fez homem, se fez carne e morreu por nós. Então, nós fomos feitos por ele, através dele, depois pecamos contra ele, nós o traímos, e mesmo assim, ele veio na terra, se fez homem e morreu por nós. Nós o matamos, nós o assassinamos. E mesmo assim, através deste sangue que nós somos responsáveis, seremos salvos. Se clamarmos por este nome, através desse sangue, nós seremos salvos. Em nome de Jesus Cristo.
E lá no 5, diz assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreendem. Isso aqui é forte, que eu vou falar para vocês. Goste ou não. Se você não compreende isso, se você não entende a palavra de Jesus, se você não entende o sangue de Jesus, se você não entende a salvação de Jesus, você está nas trevas. Você está nas garras de Satanás. Então abra seus olhos e clame ao Senhor, para que você venha entender que Ele é o único caminho, Ele é a única salvação. Então essa palavra que eu queria deixar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.